Então, hoje a gente vai falar sobre as soluções naturais para uma boa cicatrização. Então, eu trouxe até esse tema porque essa semana só foi essa questão mesmo de cicatrização com os óleos essenciais e foi uma experiência bem interessante, que aí eu comecei a buscar a respeito disso, né? Então, assim, o que eu busquei até aqui é nas literaturas a gente diz que existe um tempo de cicatrização, né? E quando ocorre assim, a gente mesmo, nosso corpo por si só, ele já faz porque ele tem tudo para a autocura. Então, muitas das vezes a gente corta um dedo e ele, sem passar nada, sem fazer nada, ele já faz o processo de cicatrização automaticamente porque a gente tem tudo dentro do nosso corpo para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, na própria literatura, a gente vê que existe um tempo de cicatrização quando você tem um corte mais profundo, né? Então, quando a gente corta o dedo, né? Corta a pele, mais ou menos, a gente tem, mesmo sendo superficial aquele corte, você tem um tempo que mais ou menos de 7 a 10 dias para o nosso corpo por si só fazer essa cicatrização, para ele fechar por si, né? Quando você corta um pouquinho mais profundo, ela pode levar até 28 dias. E se ela for ainda mais profundo, pode levar até 6 meses. Então, existe esse tempo do organismo fazendo por si só, tá? Depende da gravidade, claro, do ferimento, da idade, do estado de saúde, e assim vai. Tudo isso influencia, porque são aquelas informações que a gente tem do corpo para fazer isso, né? Então, esse processo cicatricial é comum nas feridas, então a gente já faz por si só, tá? Então, vamos passar para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para a gente entender melhor, que é bem interessante, a gente falar sobre a pele, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo humano. O corpo é essencial para a sobrevivência humana, atua como barreira protetora contra agentes do meio ambiente, como bactérias ou vírus, responsáveis por funções essenciais como a regulação térmica, as funções sensoriais, tato, pressão, frio, calor e assim sim. Então, a pele, se a gente perceber, por ela ser maior, por ela fazer toda essa parte, essa barreira para a gente nada entrar para dentro do nosso corpo, ela tem uma repercussão muito grande, né? Então, esse órgão tão dinâmico que a gente tem mesmo, né, corresponde a várias outras coisas. Então, por exemplo, se você precisa de... os pelos têm a sua função, a parte sudorípara tem a sua função. Aí até mesmo eu botei esse desenho para a gente reparar um pouquinho, ó. O pelo, que é esse grandão, esse outro cinza aqui é a questão sudorípara, que a gente faz a conexão lá de fora, lá dentro do nosso corpo, chega até mesmo aos vasos, às terminações nervosas, tudo. Então, isso é importante para ver que cada coisinha, o pelo do nosso corpo tem um efeito sobre isso, né? Tem uma função para nosso corpo. Então, quando você fala da pele, a gente tem justamente essa proteção do corpo contra o traumatismo, né? Porque a primeira barreira, se você lesionou para não chegar tão profundo, então a primeira barreira que a gente tem é até a própria pele. Ela regula a temperatura, ou seja, se estiver muito quente o ambiente, o seu corpo, para não ficar tão quente quanto, ele começa a liberar suor, né? Libera líquido para você manter a homeostase, que a gente chama, que é justamente o equilíbrio do corpo disso daí. Então, esse equilíbrio hídrico é justamente por essa questão, e eletrolítico, porque ao mesmo tempo ele libera não só, a gente não perde só água, a gente perde eletrólito, que é sódio, potássio, tem algumas substâncias que contém dentro do nosso corpo que faz esses equilíbrios todinho. Por isso que quando a gente faz no frio, a gente sua menos, mas a gente faz mais xixi, porque de uma certa forma eu preciso equilibrar a questão do líquido dentro do meu corpo. Então, ou eu perco líquido no suor ou na urina, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para isso. Então, a pele também é uma forma de estímulos dolorosos e agradáveis, muitas das vezes. Então, por exemplo, se eu bati, ai, doeu, bateu demais. Então, é uma sensação que a gente tem ali, é um estímulo doloroso, mas também um carinho, a gente também sente um estímulo agradável,
né? Então, a pele faz parte dessa sensibilidade, porque existem as terminações nervosas justamente por conta disso. Bate também tem os capilares sangue, por isso que faz aqueles hematomas, né? Tanto que muitas das vezes a gente faz aqueles hematomas que não doem, né? Que não é por trauma, é de pensamento, muitas das vezes, né? A pele também, ela faz parte daquela síntese da vitamina D, né? Então, alguns distúrbios também pode causar uma certa deficiência por conta disso. Ela serve por ela eliminar o líquido, ela também libera as toxinas também para o nosso corpo, né? Então, tudo pelas questões dos nossos sudoríparos, das partes sebáceas e tal. Ela também, ao mesmo tempo, que é bem interessante, ela também é uma reserva de energia da célula de gordura, porque a gordura a gente faz aquela camada que a gente vai falar mais à frente. E até mesmo a função estética, que a gente vai falar da questão do envelhecimento, da questão da pele, tá? Então, e aí eu botei aí, quais são as camadas da pele, né? Aquela camada mais superficial da pele, a gente chama de epiderme, que é essa que a gente está vendo. Essa é a epiderme. Então, ela é a mais superficial, é a camada mais externa, é onde que a gente forma aquela barreira protetora que eu disse, né? A nossa barreira protetora é justamente essa primeira camada da epiderme. Ela isso de qualquer coisa, uma agressão, assim, um espinho, você tem a sensibilidade logo doeu, tu tira, né? Tu faz essa proteção justamente na epiderme, né? E até mesmo de substâncias e micro-organismos que a gente já tem no ambiente. Então, uma outra coisa interessante da primeira camada da pele também, ela que produz a melanina, né? Que é aquele pigmento que dá da cor, é a epiderme, tá? Ela é onde se origina a unha, pelos, glândulos, vamos ver o nível de importância dessa primeira camada. Na segunda camada, a gente já tem a derme, a camada mais espessa de tecido fibroso e elástico. Essa camada, ela é formada por colágeno, de elastina, gel coloidal, então ela tem várias outras funções também. É o que dá o tônus, é onde que dá aquela que não é aquela tônus pra gente assim, ela dá mais firmeza da pele, elasticidade, o equilíbrio da pele. Então, tem vasos sanguíneos. Nessa parte, a gente já tem vasos sanguíneos, terminações nervosas ficam na parte mais da derme. A gente coloca uma coisa muito interessante que a gente coloca essa figura aí grandona, mas isso, gente, é milímetros. Isso aqui é uma coisa muito pequena, né? A gente só amplia para a gente ter noção disso. Mas essas terminações nervosas que a gente fala que tem na derme é para a gente receber aquele estímulo do meio ambiente que eu falei anteriormente a respeito dela. Então, quando você recebe aquele estímulo, você leva para o seu cérebro entende a reação, né? Se é agradável ou até mesmo desagradável, né? Então, são as sensações. Então, você tem a sensação de dor, né? Do calor, da pressão quando alguém te aperta, e assim vai, coceira, qualquer coisa nesse sentido a gente tem nessas terminações que chega na derme, tá bom? Aí a gente já vai falar da hipoderme, que é o mais profundo, que é a gordura, né? É a camada de gordura, é na hipoderme. As nossas inimigas ficam aí grandes e aí elas ficam aí, né? Então, elas são formadas basicamente pela essa questão das células de gordura. Então, a epiderme é uma questão do resto do corpo, é a condução mesmo de proteção até mesmo, né? É onde você mantém a temperatura do corpo, acumula energia, né? E todas as funções biológicas que a gente vai, né, em seguida. Então, o tanto que é importante essa questão dessas camadas da pele para a gente entender como é que funciona até mesmo a cicatrização, tá? Quando a gente fala do envelhecimento, né? Mas eu estou envelhecendo, o que está acontecendo e tal. O envelhecimento é exatamente, a gente fala dessas camadas da pele. Resulta na diminuição dessa espessura da derme e da epiderme, que essas são as duas primeiras camadas, tá? Quando a gente perde um pouquinho da camada de gordura subjacente da história aí,
a gente reduz o volume e a eficácia dessa camada, tá? Então, aí você pode ter várias alterações por conta disso. Então, você acaba perdendo essa parte da... Lembra que a gente falou da derme que tem elasticidade, colágeno, tudo isso? Então, quando você perde um pouquinho disso, você perde a elasticidade da pele. A gente vai perdendo isso tudo e ela vai ficando mais seca, vai comprometendo até mesmo as funções de barreira. E isso tudo vai diminuindo essa produção, né? Então, desse sebo que a gente tem. Então, por isso que ela vai ficando mais seca, né? Mais desidratada. E assim vai. Isso é um processo de envelhecimento, né? Essas glândulas, as sudoríparas, por exemplo, respondendo ao... E assim vai o processo do envelhecimento, os números de melanócitos, né? Vai diminuindo com a idade. E assim vai. O que vai alterando o nosso envelhecimento, que a gente tanto tenta modificar isso. Por isso que é tão importante a gente repor, às vezes, colágeno, que é justamente nessa parte da derme, e ele faz um processo de cicatrização e da melhora da qualidade da pele, tá? Vamos lá. E aí eu trouxe essa questão da cicatrização, como é que funciona, né? A cicatrização é um processo de reparação tecidual da pele, no qual o tecido lesionado é substituído por um novo. Vai acontecer independente. Aquilo que a gente falou no início. Lesões pequenas, elas vão fazer naturalmente. A sua pele, o seu corpo vai fazer isso, né? Independente de você passar alguma coisa ou não. A gente pode acelerar, como a gente vai mostrar alguns estudos aqui. Então, é muito importante que essa pele fique funcional, né? Porque quando a gente faz uma lesão que for, um corte que seja, a gente precisa que ela seja funcional, que ela faça o movimento, que ela não fique encurtada, porque existe aquele processo, né? Então, assim, toda vez que você tem um corte, você pode ter uma retração por conta disso, né? Um repuxamento da pele e ela não fica funcional, né? Então, você acaba perdendo essa mobilidade do local, né? Para manter a sua função. Isso acontece, esse processo de cicatrização, isso acontece mais ou menos por 5 etapas, né? Então, a gente fala assim, quando você lesiona, cortei, primeira etapa, coagulação, né? O objetivo é a hemostasia, que é parar, aparecer um coágulo, estancar o sangue. Sangrei, porque lembra que a gente falou que na segunda camada da derme você tem vasos sanguíneos. Então, cortei, a primeira coisa que o seu corpo faz, ele vai tentar estabilizar, estancar aquilo ali. Sangrou, vai manter um coágulo ali para tentar manter aquele equilíbrio, aquela coagulação, aquilo ali entra no processo. Esse é o primeiro processo que acontece na cicatrização. Entra uma segunda fase, que é o processo inflamatório, é normal, natural. O seu organismo produz aquilo ali para tentar fazer esse processo de cicatrização, né? Então, depois que os vasos incham, porque ele sangrou, fez aquilo ali, fez o processo de derramar o sangue, provocou o coágulo, provoca uma inflamação. Essa inflamação é importante para facilitar e iniciar a cicatrização. Numa terceira fase, é uma epitelização, que é justamente a construção de uma nova pele que ele tenta fazer, né? A pele vai avançar de fora para dentro, porque ele vai logo fechar aqui e vai deixar por dentro. Ele quer proteger logo. Lembra que a pele é a primeira barreira, então ele vai fechar aquela ali, né? De fora para dentro, aí vai criando uma sustentação, vai dando uma melhorada na sua pele ali, mais repuxadinha e tal, por baixo. Muitas das vezes, ela não está ainda completamente cicatrizada, né? Então, faz aquela camada, né, de que tem ali, que vai se aproximando. Isso acontece muito simultâneo, é tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo, né? Cada um, faz você, depois você volta. Não, é tudo bem direitinho, né? E aí que é o grande detalhe, que acontece uma grande produção do próprio colágeno no teu corpo para você reparar essa pele o mais rápido possível. Que aí vem de baixo para cima, né? Que aí é onde você tem provoca aquela casquinha do machucado, muitas das vezes, que se ela não tiver totalmente cicatrizada por baixo e você arrancar a casquinha, né, sangra novamente. E aí você não sabe,
sangra tudo de novo. Dói, volta a doer, inicia todo aquele processo que quando a gente transforma no processo inflamatório vai doer, inicial. Então, o ideal é que deixe aquela casquinha que ele vai cicatrizando de baixo para cima, e aí você consegue, ele é como se fosse aquela barreira mesmo, você vai lá, tuma ele no instante. Aí vem um novo processo, que é de maturação, que é onde a cicatriz ela vai se organizando, né? Vai ficando mais próxima da pele ao redor, vai mudando a textura e tem a cicatrização. Esse é o processo de cicatrização, que vai acontecer independente, tá? Aí eu trouxe até essa aqui, que foi bem interessante, ó. Uma paciente minha, ela fez uma lesãozinha, ó, caiu, e fez uma lesãozinha três na realidade, sendo que duas eu consegui tirar foto e a outra já estava fechada porque tinha sangrado bastante. 2 horas depois que ela se machucou, foi essa escoriação aí. Então foi na mão e a outra no joelho. Você vê, ó, que já tinha uma pele bem ruinzinha ali. Aí, ó, 72 horas, tratei com lavanda, só passei a lavanda nessas duas aqui, essas duas iniciais, ó. 72 horas depois, olha o processo, como é que foi, adiantado, rapidinho, fechadinho. Olha o do joelho também, que já fez outro processo já, ó, de reparação. Agora, esse do cotovelo, que que eu não passei o óleo essencial, ó como é que estava o processo dele. Olha como é que... foi assim, vai acontecer, mas não foi tão rápido como usando a lavanda. Aí eu trouxe, inclusive, esse estudo científico do PubMed, que fala exatamente da questão dessa cicatrização pela lavanda, tá? Então, ó, esses estudos demonstraram uma taxa mais rápida de cicatrização de feridas, aumento da expressão de colágeno e aumento da atividade de proteínas envolvidas no processo de remodelação tecidual em feridas tratadas com óleo essencial de lavanda. Então, a gente já tem mais do que comprovação. Eu peguei umas, tem vários estudos. Aqui está o local direitinho que está esse estudo científico do PubMed. Então, para tu ver o tanto que a gente sabe que existe o processo natural, mas a gente pode acelerar com a lavanda somente, usando topicamente, tá? Essa cliente... eu passei direto, nem diluí o óleo essencial, tá? E aí eu trouxe o que eu fiz da questão do próprio protocolo, né? O Lemon, a gente sabe que ele faz a higienização, ele faz a limpeza. Então, se passar o Lemon direto, vai arder, né? Justamente numa ferida. Eu diluí ele com água, tá? Fiz um borrifador e usei ele com um borrifador diretamente no local. Então, para ela, que era uma senhora de 94 anos, que é bem mais sensível, a gente está falando da perda, do envelhecimento, das terminações nervosas ali que estão bem mais ativas naquele local. Eu passei, eu lembro, ela sentiu, ou seja, eu esterilizei, fiz a higienização do local, tá? A gente poderia usar a melaleuca antifúngica, bactericida, poderia fazer isso diretamente, mas eu nem fiz o teste com a melaleuca, só usei a lavanda nela. Mas a melaleuca é uma opção, se você tem, pode fazer uso como a gente usa, como na melhora daquelas lesões de unha. Então, é excelente a melaleuca também para a cicatrização. Copaíba como anti-inflamatória, a gente sabe que a copaíba até mesmo da doTERRA, ela não é óleo resina, ela é óleo essencial, então tem CDB1 e 2, então a gente sabe todos os efeitos dele como anti-inflamatório muito potente, a copaíba, né? Analgésica, antioxidante, então a gente consegue ter essa cicatrização muito boa também com a copaíba. Tá? Lavanda, gente já sabe assim, até mesmo, até uma copaíba mesmo, a minha filha queimou a mão, né, a mão com aquela cola quente, e a cola quente, eu não estava em casa, cheguei, fui levar ela pro curso, a mãe nem andava, nem mexia com o dedo, que estava com uma bolha e tudo. Eu falei com ela na mesma hora, eu só tinha copaíba perto de mim, eu falei, passa a copaíba, ela passou a copaíba, já estava com bolha, lesão.
Na mesma hora, ela falou que passou aquela queimação que estava, aquela ardência que está da queimadura, somente com a copaíba, tá? Não precisei nem, porque eu não estava com a lavanda. Próximo foi o que ela usou e não precisou mais. Lavanda, como eu falei, lavanda a gente sabe que serve para queimadura. A lavanda acalma a pele ali, melhora a questão da cicatrização, é antioxidante, alivia a dor. Então, todo aquele processo que acontece numa cicatrização, que é dor mesmo, porque machuca, você protege, seu organismo entende assim, tem alguma coisa acontecendo, deixa eu proteger, né? Então, a lavanda faz esse processo de cicatrização acelerar também nessas questões, nessas lesões, né? E eu coloquei outras duas coisas, até que foi o ômega 3, que a gente precisa repor para o nosso organismo como cura mesmo, a gente tentar acelerar isso. E o próprio colágeno que eu usei, eu boto aqui o colágeno quântico, que é um colágeno que é mais natureba e que tem um efeito impressionante com o uso dele, tá? Como é que eu fiz isso? Por isso que eu botei aqui, ó, até tirei a foto dela aí, ó. Lavanda diretamente nos primeiros dias, tópico, tá? Ou ingestão. Lavanda para bebê é quase que impossível, mas a copaíba é uma coisa boa de fazer uso, até pela questão anti-inflamatória, que a gente inflama o corpo com qualquer coisa, então a copaíba é uma opção para fazer uso por ingestão, tá? Então, pode usar direto ou então diluído com óleo de coco, tá bom? Se quiser fazer o rolinho para passar e tal, pode também. E o borrifador foi que eu falei da questão do lemon que eu usei para esterilizar o local, tá? Então, já pode deixar pronto. Como esse aqui, ó. Esse aqui é um borrifador meu para insetos, para mosquito. Então, já fica pronto, tá? E a ingestão. 1 gota por dia. Ah, mas estou na fase muito, muito estressante. Passa mais, mas volta para 1 para a gente manter e não ter problemas. É isso sobre cicatrização. Eu vou fechar aqui para a gente conversar aí, só um instantinho.